Adeus, ó casas branquinhas, ruas estreitinhas, quintais e hortas. Adeus, telhados baixinhos, adeus, ó ninhos, são coisas mortas. Adeus, ó vida a pulsar, adeus, lugar que eu nunca esqueço. Eras pequena demais e dizem os tais que é o progresso. Ficas na minha memória, passou para a história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da Luz, fica na minha memória, passou para a história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da Luz, aldeia da Luz, agora chegou a hora da despedida. Eu nunca mais te hei de ver e nem vai haver em ti mais vida. Em nome do que há de vir, tu vais partir, alguém te leva. Vá lá, diz adeus ao mundo e mais profundo do lago da Alqueva. Fica na minha memória, passou para a história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da Luz, fica na minha memória, passou para a história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da Luz. Vamos no teu limoeiro. Tenho no quintal um limoeiro, junto ao canteiro da hortelã. Ele dá limões um ano inteiro. Eu em troca rego todas as manhãs. Eu em troca rego todas as manhãs. Isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Este limoeiro dá-me sombra, ouve meus preces e lamentos. Ai, é por o que eu daria para te ter nesses momentos. Tenho no quintal um limoeiro, junto ao canteiro da hortelã. Ele dá limões o ano inteiro. Eu em troca rego todas as manhãs. Eu em troca rego todas as manhãs. Isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Dos meus já cansados olhos correm rios ao ar, uma fonte de saudade, meu amor, por ti a bailar. Tenho no quintal um limoeiro, junto ao canteiro da hortelã. Ele dá limões o ano inteiro. Eu em troca
carrego todas as manhãs. Eu em troca carrego todas as manhãs. Isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Junto ao canteiro da hortelã, tenho no quintal um limoeiro. Muito obrigado. De meia encarnada vai dando a chegada ao seu velho ninho. Senhora cegonha, toda como ontem passado, não há quem na deixa, lá vai para a igreja, pois há anunciado. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem na deixa, lá vai para a igreja, pois há anunciado. No seu velho ninho, ponha ovos, ponha, que seja bem-vinda, branquinha tão linda, lá vem a cegonha. Senhora cegonha, como tens passado, não há quem na veja, lá vai para a igreja, pois há anunciado. Senhora cegonha, como tens passado, não há quem na veja, lá vai para a igreja, pois há anunciado. Ao chegar outono, um banco levanta, anunciando a hora de se ir embora, leva a meia branca. Senhora cegonha, como tens passado, não há quem te veja, lá vai para a igreja, pois há anunciado. Senhora cegonha, como tens passado, não há quem a veja, lá vai para a igreja, pois há anunciado. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, e demais autarcas aqui presentes, o Sr. Coronel António Estudante, outros elementos que também sei que estão aqui, que fazem parte do núcleo dos combatentes aqui de Fonte Boa, combatentes presentes, é bom ter-vos cá, minhas senhoras, meus senhores. Quero também dar um cumprimento especial ao meu amigo Rodrigo André, que está aqui, autor também de algumas obras sobre os nossos combatentes, e é usual dizer-se que um povo sem memória é um povo sem história. Mas para que isso não aconteça, são muitos os autores que se têm dedicado e têm dedicado os seus estudos a ler, a reler e a escrever memórias da guerra colonial. Usam
para além das histórias retiradas dos documentos oficiais, outras histórias e relatos contados na primeira pessoa, vivências únicas e marcadas por uma mágoa intensa, por medos e por ansiedades. São estes pequenos nacos que dão corpo a uma história nacional, que alimentam uma nova história das mentalidades e que acabam por consolidar um acervo documental fundamental para uma nova história social do século XX. É urgente, por isso, deitar a mão a esses relatos, a essas anotações que vão fazendo os nossos ex-combatentes. Eu costumo dizer a título de, não é piada, mas é uma realidade. Não são ex-combatentes, são combatentes. Combateram na guerra e continuam a combater para que sejam reconhecidos heróis nacionais. Sem esses testemunhos, jamais poderemos conhecer o que por lá se passou. Tal como afirmou o Ivo Ferreira, que realizou um documentário lindíssimo, interessantíssimo, sobre cartas de guerra, baseando-se num só espólio, num só conjunto de documentação, que foram as cartas escritas pelo combatente António Lobo Antunes, que já ouviram falar, certamente. São textos, de facto, de caráter pessoal, que possibilitam, muitas vezes, arrancar de fantasmas, o desempoeirar de memórias que teimam constantemente em turvar os nossos espíritos por um silêncio que por vezes é doentio. Mais recentemente, foi uma amiga minha, a Marta Martins da Silva, quem nos prendou com duas obras fundamentais, As Madrinhas de Guerra. Aliás, já antes havia um título destes, do nosso combatente aqui de Viana do Castelo, e outro que são as cartas de amor e de dor, em que se baseou, para fazer estas duas obras, em milhares de cartas de e para os nossos combatentes, e como ela dizia muito bem, que escreviam para não morrer. Nesse sentido, também aplaudimos a Liga dos Combatentes da Guerra por encetar um projeto designado por Operação Conservação de Memórias. Entre 1961 e 1974, Portugal manteve uma guerra colonial que se estendia a 3 frentes, como bem se recordam. Moçambique, uma guerra de 10 anos, a Guiné, com 11 anos de guerra, e Angola, que se prolongou ao longo de 13 anos. O serviço militar obrigatório para os jovens portugueses durava entre os 2 e os 4 anos, passando normalmente por um período de recruta e por uma comissão no ultramar. Reparem estes números, mais de 800 mil jovens foram mobilizados. Mais de 150 mil, ao longo dos 13 anos de guerra, optaram por desertar ou faltar mesmo à inspeção. Os números, por si, mostram os horrores desta guerra, que mobilizou quase 10% da população portuguesa, com destaque para cerca de 90% da juventude masculina. Morreram cerca de 9 mil, entre soldados da metrópole, 23%, e soldados também das colónias, 77%. E um número superior a 100 mil saíram feridos e mesmo incapacitados. A estes números poderíamos associar também aqueles que chamamos de vítimas indiretas, ou seja,
a população civil, cujos números, embora sem grande rigor, podem ultrapassar as 100 mil vítimas. Se falarmos dos danos físicos sofridos pelos nossos militares, e neste caso só podemos considerar os da metrópole, os números ascendem a 20 mil. 5 mil desses com invalidez superior a 60%. Quanto às vítimas de stress pós-traumático, podemos então falar na ordem dos 140 mil. Terá sido certamente por tudo isto que raramente se quer revisitar a história, esse período de anseios e medos que não eram revelados nem à família, nem aos colegas, e que criou um acortelamento de silêncio muito mais forte do que aquele que tinham estado em África. Minhas senhoras, meus senhores, ilustre mesa, não pensem que, ao pegar neste livro, vão ler aqui um livro de poesia. Não. O Joaquim Graça não é propriamente um poeta, embora faça versos. Não é um poeta na verdadeira acessão da palavra. E a sua formação académica não passa do 6º ano de escolaridade, registro-se conseguido na vida militar. Mas isso não o impediu, no entanto, de ser mais um soldado poeta, entre muitos, e que quis deixar para todos nós e para os vindouros uma obra de versos livres, fora de esquemas métricos, carregada de musicalidade e ritmo, transmitindo-nos os seus sentimentos, as suas emoções, as agruras e também as suas revoltas. Quem não conhece, e os ex-combatentes conhecem de certeza, o popular cancioneiro do Niassa, no qual se criticava a ação dos próprios chefes militares. Quem nunca leu, e se não leram, aconselho, a ler o poema de Manuel Alegre, Não Bangongo, meu amor. Quem nunca se deu à curiosidade de ler, por exemplo, o Diário de Guerra, Bissau, entre o amor e a guerra, de Leonel Barreiros. Esta temática foi doutamente tratada também por Artur Coimbra, o meu amigo de Faf, em Memórias Literárias da Guerra Colonial. Mas, sem dúvida, o grande trabalho de referência é a Antologia da Memória Poética da Guerra Colonial, que foi produzido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e orientado pela Margarida Calafate Ribeiro e pelo Roberto Vecchi. São muitos, de facto, os livros publicados sobre as vivências da guerra e, como exemplo, não podemos deixar de fazer referência aos livros aqui do nosso Conselho de Esposente. Para muitos será uma novidade. Por exemplo, Antas, soldado que foste à guerra, do nosso amigo Raul Saleiro. Vila Chá, Deus vos leve, Deus vos traga, uma homenagem aos combatentes de Vila Chá. Forjães, do Coronel Luís Coutinho de Almeida e do Carlos Gomes Sá, os forjanenses e a guerra colonial. Também de Forjães, ou melhor, não de Forjães, mas de Forjães Sá, desculpem lá, de Forjães também, guerra colonial, quantos fomos? De Gil Abreu, Azevedo Abreu. E também, por último, do Alferes Lino Rei, também eu estive lá, Angola, 1971-1973. E agora, naturalmente, aqui a obra poética do amigo Joaquim Graça. É neste contexto que, de facto, este homem, fangueiro de Gema, mas casado aqui em Fonte Boa, escreve
ao longo dos seus 32 meses de tropa e redige as suas memórias poéticas da guerra colonial que agora estamos a apresentar. O dia 6 de Abril foi, sem dúvida, de má memória para o Joaquim Graça. Deixa a casa paterna procurando fazê-lo sem ruído para não acordar os pais. Impossível. A sua mãe sentiu os seus passos e adivinhava o que viria a seguir. O tal sexto sentido das mães. Graça ainda escondeu os motivos, mas de nada lhe valeu. Impossível enganar o instinto de mãe e do seu rosto caíram lágrimas de desespero. Não se conseguiu despedir do pai, pois este, bem de madrugada, tinha partido para a faina do mar. Apresentou-se no centro de instrução de condutores alto, seguiu-se o regimento de infantaria 6, depois o batalhão de caçadores 9 em Viana do Castelo. Foi esta a sua casa e, curiosamente, foi aí que encontrou o seu vizinho gandrense, o Manhissa. Um mês depois da sua colocação no BC9, eis que chega a notícia, com tristeza, a guia de marcha para Angola. O coração apertou-se e Joaquim Graça chegou a pensar em desertar. Não tinha coragem de dar esta má notícia aos seus pais. Depois de um pequeno período de férias, eis que parte para Santa Margarida para formar batalhão, o batalhão 2888. E aqui chegavam soldados às centenas e em todos eles se viam rostos de medo, de mágoa, de pena de deixar a família. Ali se simulavam combates, se treinava a arte de morrer ou de sobreviver. Chegado o grande dia, em frente ao guião do batalhão, juravam fidelidade à pátria e honra ao seu lema. Eram fortes, justos, simples e verdadeiros. Joaquim Graça é colocado na companhia de comando e serviços como condutor alto. E vejam só, vê-se encurralado num carro de combate que tinha umas lagartas, mas o Joaquim Graça achou um bocado estranho. É que não tinha volante. A sua estada nesta unidade é cheia de peripécias. Imaginem só o Joaquim Graça, um dia, lembrou-se de sair do quartel, Santa Margarida, e foi para a estrada, mesmo em frente, de boleia. Os carros paravam para onde é que ele queria ir, para Fão. Como quem está ali. E o Joaquim Graça confessa, eu mal sabia para onde era o norte. Não tardou a chegada do dia mais triste. O dia marcado para o embarque. O adeus à terra, à namorada, um adeus ao cais, um adeus que podia ser um até nunca mais. Não tardou a chegada o calendário, ia só repetir a ideia, mas o calendário marcava 20 de outubro de 1969 e um comboio cheio de gente levou-o até Alcântara, onde os esperava um enorme navio. O Graça recorda que se lia nas paredes do navio letras garrafais Niassa. Ouviu-se um apito marinheiro e lá partiu o Graça, não deixando de olhar, já com saudade, o imponente monumento ao Cristo Rei. Foi tristonha e tremenda essa hora. Agora era só o mar, envolto numa enorme nostalgia, e do céu se unia ao mar imenso. Face à monotonia dos dias, José Graça ensaiou umas cantigas, mesmo fora de nota, e a malta delirou, ficou contente. Chegam as Canárias,
depois vem Luanda. Ao contrário da despedida em Lisboa, neste cais de Luanda, pouca gente os esperava. E que bom ter alguém a quem dar um abraço. Imaginem só, por entre alguém que lá estava, vai descobrir o Manel Penetra, o Zani, com quem cresceu no mesmo bairro. Esperava-o também a irmã Maria do Rosário, esposa do Zé Monteiro. A próxima etapa era, como para todos os soldados que iam para Angola, o Grafanil, onde se narravam, onde se ouviam as primeiras notícias da guerra. E daí para a frente, como dizia o Graça, seja o que Deus quiser. Estava lançado no tabuleiro um jogo, o jogo da vida ou da morte. Ao seu batalhão tocou-lhe um território, a norte, Zala, um local onde os guerrilheiros estavam muito ativos, os guerrilheiros da UPA. Com um amigo Penetra, este ia para Negage, ainda tempo de reviver memórias fangueiras. Riram-se. Fizeram referências à loja do Tuta, ao Pinhal da Bonança, ao Rego da Cruz, onde se juntava toda a rapaziada de então. E o José Monteiro recomendava-lhe: olha, esta lei da maldita guerra é a lei de matar para não morrer. Ao toque do clarim, bem cedo, carregando a arma e a mochila, o Graça dirigiu-se para um dos caminhões que fazia parte da coluna. Rumaram a leste, uma viagem longa e cansativa. Eram jovens que arriscavam a vida por capricho ou por prazer de um banana. Estou a citar. Estamos a falar de uma obra escrita naquele tempo. Jovens que trajavam camuflados e ao pescoço um elegante lenço de cetim, levando à cinta pesados carregadores e, cruzada ao peito, uma G3, uma companheira inseparável. O percurso da dura picada parecia um caminho para os infernos. Houve momentos para saborear a ração de combate e para responder prontamente ao grito de alerta para uma mina anticarro. Chegavam a Nambuangongo, uma palavra que lhe soava. Lugar sinistro, e que também foi descrito na poesia chorada pelo poeta Manuel Alegre, e ali passou a noite. E deu para retemperar com uma refrescante mangueirada, tirar o pó do corpo. E mais uma nova etapa seguia, uma marcha lenta e hesitante. Zala ficava ali já. O ali já era o nunca mais. Ao longe já eram soldados pelas vigias avançadas do morro. Era chegada para eles a hora da rendição. A imagem que foi construída de Zala, chamada Zala dos Dembos, começava a desvanecer-se. Tudo estava hiperbolicamente descrito. Não era nada daquilo que lhes tinham dito. Afinal, pouco mais era do que simples barracas cercadas por um arame farpado. Mais parecia um pesadelo que um sonho. Deixo-vos agora, para os momentos de leitura, o que mais se passou em Zala, nesse inferno dos Dembos. Claro que o futebol, a alegria quando chegava a avioneta do correio, o medo e o pânico quando se deu o primeiro ataque ao quartel por parte das tropas da UPA, o silêncio das grandes noites, a compenetração para escrever o seu diário, o primeiro Natal passado no mato, o momento em que morre o seu primeiro camarada. Conta-nos um momento difícil em que o seu comandante se viu forçado a pedir reforços. Rapidamente apareceram tropas especiais, teletransportadas, que logo se distinguiam pela destreza dos seus gestos e pelos lenços vermelhos ao pescoço. Minutos depois, para espanto do Graça, repara que desse grupo faziam parte dois conterrâneos, amigos de carteira.
o Rui Vieira e o Chico Ferreira. Fortes abraços, muitas lágrimas, sorrisos à mistura, falaram de imediato, como não podia deixar de ser, da sua amada fã. Graça recorda os amigos, sobretudo um deles, o Silva de Faf, o tal relojoeiro, que cantava e tocava cavaquinho como ninguém. Mas recorda outro, o Al Capone, um rapaz especial, zargateiro, desertor e forjador de planos, exímio orador e um grande batuteiro, sobretudo viciado em jogo a dinheiro. Aquele que lhes roubava o pré logo ao meio do mês. Recorda também um dia em que foi escalonado para ir à mata carregar lenha. Tudo assustava. Pois, resta-me aqui dizer que o Joaquim Graça trabalhava na messe. Ora, quando foi escalonado para ir à lenha, aí é que foi um sarilho. Tudo assustava. Respirar o irrespirável pó da picada. Ouvir o chilrear de estranha passarada. Mas ao mesmo tempo sentir suores frios e receios. O medo apodera-se dele quando ouve bem perto um grito semelhante à voz de gente. A sua arma fica logo em posição de ataque. Olha-se soslaio e ficou mais descansado. Afinal, tudo aquilo não passava de um lindo papagaio. Na agenda do Joaquim Graça, o dia que estava lá era 27 de julho de 1970. Em surdina, ouvia-se: olha, em Lisboa morreu o pai da ditadura. E Graça registava no seu diário: o homem que fez calar a voz da liberdade e augurava para que acabassem nas colónias penais a guerra e o exílio. E dizia o Graça: dias melhores esperamos para todos nós. Passado um ano em zona de combate, todos ansiavam pela rendição e começavam a fazer futurologia. Para onde vamos? Para Benguela? Para Lobito? Afinal, na sorte, tocou-lhes Maquelá do Zombo. Uma vila interessante, populosa e bem arruada, onde não faltava uma senzala especial e muito frequentada. Era mais conhecida pela senzala das meninas, imaginam. E também um jardim, e recorda o encontro com mocinhas de cor negra, mais clara, sorridentes, simpáticas e fisicamente atraentes. Sobretudo uma, a Elisa, uma mulher mulata de um olhar angelical, esguia, sempre graciosa e sorridente. Quem foi o soldado que não passou por estas coisas? Chega novembro e a tão desejada rendição, pondo fim a uma lenta e dolorosa agonia. Era o adeus ao Maquelá do Zombo, aos amigos e até essa muletinha que conhecia lá deixei. Agora o caminho era para Luanda, sinuoso e longo, mas muito desejado. Ali ainda houve tempo para saborear uma cuca ou uma nocal bem geladinha. Estava na hora de partir. A agenda marcava 28 de novembro de 1971 e no cais de Luanda esperava-os um navio, desta vez não o Niassa, mas sim o Veracruz. A viagem rumo ao norte era bem diferente da outra, tinha mais graça, era mais interessante. A toda a hora, um olhar bem longe procurava ver Lisboa e saía das gargantas, embora desafinadas, pelo pó das picadas, o refrão: oh Lisboa, que te amo. A madrugada de 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, foi esperançosa. Avistou-se Lisboa e espontaneamente ressoaram as vozes, em odes de alegria, com um estribilho até que a voz me doa: Lisboa ali tão perto, ali mesmo a um passo do desejo de um beijo e de um abraço. Agora era a paz e a liberdade, acabava-se o martírio. O comboio levou-o até Abrantes.
Lá eram esperados por pais, irmãos, noivas e outros laços, todos famintos dos tais beijos e abraços. Joaquim Graça não tinha ninguém a esperá-lo. Mesmo assim, estava muito contente. Passaram-se 32 meses e agora era o desenlace de um enlace fraternal. Um abraço profundo de amizade, por exemplo, ao Rainho e ao Barros. Agora era um comboio de gente à civil, gente desfardada, sem armas, sem cantis. Eram homens livres que voltavam da guerra. Muito obrigado a todos. Acreditem que ler estas 1000 e tal quadras livres de Joaquim Graça me deu um prazer enorme. Foi um desafio. Chega-me às mãos um livro num formato muito esquisito, de computador. Tive que refazer aquilo tudo porque as coisas depois não batiam certas. Imaginem que estas quadras todas, passadas para de um programa para outro, misturou tudo. A certa altura não sei que rimava com quem, mas com jeitinho lá chegamos. E vale a pena ler esta obra. É um testamento poético de um soldado. Vale a pena porque o Joaquim Graça foi extremamente minucioso. É evidente que aquilo que eu vos disse aqui foi aquilo que eu fui rascunhando conforme a leitura. Porque senão não saíamos daqui se eu pegasse naqueles versos todos e dissesse até as malandrices que o Graça nos prenda. Bem, e vamos continuar. E vou passar a palavra ao autor que nos quer dizer algumas coisas. Ora, que poderei eu dizer mais ou a mais do que aquilo que foi dito? Quase nada, porque o seu autor explicou tudo. Mas eu, eu não sou bom orador, pronto, não sei falar, gosto mais de escrever e depois ler. E então eu escrevi qualquer coisa. Excelentíssimos senhores Presidente da Câmara, Sr. Coronel, Sr. Presidente da Junta, Sr. Doutor, meus amigos aqui presentes, que são muitos. Estou sinceramente grato a todos vocês pela vossa presença. Sem menosprezar quem quer que seja, permitam que sublinhe o nome de alguns dos presentes. São pessoas que viveram de perto momentos difíceis a meu lado e outras que me ajudaram a superar mágoas e saudades, dando-me conforto nas palavras e desejos à distância. Dentro de todo o mal, nem tudo foi mal, pois também foram vividos momentos de amizade fraterna e alguma alegria. Começo por sublinhar essas pessoas que constam do meu livro. O Manuel Penetra, ali presente, a sua irmã Maria do Rosário, o seu cunhado José Monteiro e um bebê que eu conheci muito pequenino, chamada Maria José. Essas 3 pessoas não estão cá por motivos que alguns conhecem, por doenças e saudades. Esse casal e esse bebê é hoje representado por um dos seus filhos desse casal, que é o José Monteiro II. Eu chamo-lhe assim. Junto com os seus pais e com o Manuel Penetra, passámos um fim de semana agradável perto de Luanda. Em suma, eu e o Penetra tratávamos-nos por irmãos. Tal era a ligação existente entre nós desde crianças, como escrito neste retrato poético.
Havia um amigo também que eu tinha, que é de Passos Ferreira, mas que também não pôde cá estar devido à doença. Esse também foi um grande amigo. Quando ele ia, eu estava lá, e quando eu fosse, ele também ia. Também, esse por motivos não veio. Agora, os amigos Francisco Ferreira, que é aquele meu amigo, que é fangueiro, o Rui Vieira, que dizia-me ele que vinha, não está cá, não vejo, paciência, assim como o Manuel Lopes Gaifém, que está ausente na Alemanha. Filhos da mesma terra, que vieram enquanto paraquedistas em nosso auxílio numa operação arriscada no setor de Zala. Que prazer nesse dia ver inesperadamente 3 amigos meus tão longe do nosso vão. Não obstante a causa desse encontro, foi uma festa entre nós, na imensa floresta dos Lembos, entre cucas e nocais. Isto são cervejas. Também as senhoras tiveram um papel importante no apoio dado aos militares no ultramar. E eu fui um felizardo nesse sentido, porquanto não poderia deixar de enaltecer o trabalho da minha madrinha de guerra. Foi exemplar nos conselhos que me dava e no rumo do caminho que eu deveria seguir. Estou e estarei sempre grato à fangueira amiga Cândida Manuela Gaifém Soares. Bem-aja. É-me custoso estar a ler isto. Por fim, relembro uma das raparigas de quem gostei e que muito me ajudou na terra do ninguém. Essa é a rapariga a quem, numa tarde de domingo, escrevi, vejam lá bem, 18 páginas de uma carta. É quase um jornal. É quase um jornal. Há jornais mais pequenos, não é? Essa rapariga é a minha esposa há 50 anos. Aos presentes, como assim me referi, o meu agradecimento sincero. E agora, por fim de tudo, tenho aqui uma estrofe simples que fiz ontem, antes de ir para cá. É assim: quem me conhece sabe quem sou, sabe de onde eu venho e porque aqui estou. O quanto me honra este breve momento por esta partilha de carinho e de alento. Da boca me sai o que meu peito encerra, sabendo quem sou, não esqueço o que era. Relembro o passado que a minha alma enlutou, relembro os amigos que a guerra roubou. Muito obrigado. Só a minha intervenção prende-se só para dar os parabéns ao Sr. Graça. Dar os parabéns ao Graça porque culturalmente Fonte Boa, eu acho que, se não estou em erro, é o segundo escritor, este mais novo, o outro mais novo em idade, mas este mais velho em idade, mas é o segundo escritor que temos. E a Junta tem por política apoiar a cultura na nossa freguesia. Quando fomos a uma primeira reunião, nunca mais esqueço disso, à Câmara Municipal, eu não conhecia o livro, o Sr. Graça deixou-me ler 2 ou 3 frases e eu arrepiei-me logo. Lembras-te disso? Porque eu ia contar com um livro mais traumatizante. Normalmente quem vai para uma guerra e contar o que passou lá na primeira pessoa, eu pensei que eu ia ter ali uma coisa triste, mas não, ele viu a guerra de uma forma mais poética. Eu acho que isso também o ajudou a ultrapassar aqueles traumas todos que todos os ex-combatentes têm, que eu não fui ex-combatente, mas estava preparado para isso, que eu fui paraquedista, portanto também podia ter ido. De qualquer maneira,
não deixa também de ser um livro muito atual. Quem é que pensava que íamos ter uma guerra como temos agora na Europa? E que nos entra todos os dias pelas televisões de dentro, mortes, refugiados, mais de 2 milhões de refugiados. Quem é que pensava que íamos ter? Portanto, isso é atual. As guerras generalizadas são atuais, nunca vão deixar de o ser, pandemias para não falar nisso, e também, porque não falar das nossas guerrinhas, que temos também todos os dias que lutar contra elas, e que também nos deixam traumatizados. Portanto, o Sr. Graça viu e fez uma coisa que eu não conhecia, por isso lhe dou os parabéns, e espero que este seja o primeiro de muitos livros. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Eu sou o presidente do Núcleo de Braga dos Combatentes e para mim é um prazer estar aqui, porque sou da opinião, eu não estive no ultramar, sou já de uma geração a seguir, mas no entanto tenho consciência que quem passou pelo ultramar e pelo conhecimento que tenho tido ultimamente foi muito complicado, foi uma vida complicada. E acho que não se está a dar o valor a todos os combatentes e aquilo que eles merecem que seja dado. É por isso uma honra para mim estar aqui numa apresentação de um livro, de alguém que recorda tudo o que passou nesses tempos do ultramar. E, como eu digo, eu tenho seguido agora, desde que estou ali no Núcleo de Braga, os traumas, as vivências, aquilo que marcou uma geração e que, na realidade, não está a ser devidamente avaliado, nem está, as pessoas não estão a dar o devido mérito a todos esses homens que passaram por essa guerra, que, como todas as guerras, não são boas nem são más, não deviam de existir, são guerras. E, portanto, é sempre uma honra estar presente nestas cerimónias que nos levam a recordar esses homens, que eu, como aqui alguém disse, não são ex-combatentes, são combatentes. Um combatente, depois de ser combatente, é combatente a vida toda. Não vale a pena estarmos com ex-combatentes, antigos combatentes. São combatentes, são homens que deram o melhor deles pela pátria, na juventude, numa fase de jovens, e, portanto, é muito bom que alguém tenha a coragem de escrever e de relembrar e de manter viva essa imagem desses homens que deram tudo por Portugal no ultramar, e não só no ultramar, como já novas gerações que estão agora a seguir, que em situações completamente diferentes, mas que continuam a representar e a dar o bom nome de Portugal em todo o mundo. Foi por mim, portanto, uma honra quando o doutor me convidou para estar aqui presente. Estarei sempre presente, sempre que alguém tenha para relembrar os combatentes, porque é essa a nossa missão. Eles esquecidos já foram muitos anos. Começámos agora a relembrá-los, sucessivos governos têm-se esquecido, agora relembraram-se, mas eu continuo a achar que muito pouco têm dado aos antigos combatentes. Tem sido muito pouco aquilo que têm dado e que merecem muito mais. É por isso, mais uma vez, agradeço o convite, foi uma honra estar aqui e que continue a escrever, espero que lhe dê mais força para escrever, e a toda a gente que se recorde dos combatentes, porque foram homens que deram tudo o que tinham a dar por Portugal. Muito obrigado. Agradecer muito a sua presença, claro que dignifica muito este momento, é muito importante para nós ter a sua presença, pelo significado que tem. Sei que também é de um ramo que me diz muito, que eu também fui militar da Força Aérea durante 36 meses, foi uns 4 meses mais que o Graça, mas não andei no ultramar, fiquem tranquilos. É, aqui o Sr. Presidente da Junta, cumprimentá-lo também o militar do ramo da Força Aérea, mas dos paraquedistas, portanto temos aqui muitas afinidades desse ponto de vista, cumprimentar o nosso autor, o Sr. Graça, que todos conhecemos muitíssimo bem, pela forma não só por isto que ele fez, mas por tudo aquilo que ele tem dado a esta freguesia. É importante que tenhamos isso bem presente, é um homem da cultura, um homem que está sempre presente naquilo que é a vivência de Fonte Boa e de Fão também. E isso importa sempre lembrar, não é apenas um personagem que está aqui como escritor de um livro, mas também um homem que se envolve naquilo que é a nossa comunidade. E por último, mas obviamente que não vou dizer que os últimos são os primeiros neste caso, e que vamos nos equivaler todos, mas o Dr. Penteado Neiva é a personalidade do ponto de vista histórico, o homem que mais tem feito neste concelho e nos concelhos circunvizinhos, diga-se de passagem, em prol da história das nossas terras, mas em concreto também deste setor muito concreto, não é? De tudo o que tem a ver com a guerra e com as várias guerras que já tivemos que viver ao longo dos anos da nossa história e portanto fica aqui a minha vénia, um homem que está, olha, posso começar mesmo por aqui, é o homem que está a preparar as comemorações dos 450 anos de existência do nosso concelho. Para quem não esteja muito informado, não tem que estar,
é a nossa história. Nós completamos no dia 19 de agosto deste ano 450 anos de existência da nossa Carta Régia de Dom Sebastião e, portanto, isso é uma data, enfim, de respeito, digo eu, no mínimo, e, portanto, estamos a preparar um conjunto de comemorações e quem é o responsável pela organização de todo esse processo é aqui o Dr. Penteado Neiva. É um processo que se vai desenrolar do dia 19 de agosto deste ano até o dia 19 de agosto de 2023. Vai ser um ano em que vamos ter muitas coisas, nomeadamente um conjunto de conferências, onde vamos ter a oportunidade de falar de muita coisa do nosso território, daquilo que somos hoje, aquilo que já fomos no passado, e onde todos tivemos um papel preponderante. Cumprimentar todos os presentes e de uma forma muito especial os ex-combatentes, aqueles que eu tenho um sentimento muito próprio em relação aos ex-combatentes, vou explicá-lo mais à frente, quero deixar esta nota agora inicial e cumprimentar todas as senhoras, todas as mulheres que de uma certa forma, mães, esposas, filhos, enfim, filhas, que de uma certa forma têm que lidar com as ausências e com a incerteza. Hoje nem tanto, felizmente, mas não sabemos para onde é que caminhamos, mas nesta altura da privação dos seus que partiam sem saber se iriam verdadeiramente voltar ou não. E alguns não voltaram. Não é mera retórica de ir e não sabemos se voltamos, não. É que alguns, infelizmente, não voltaram mesmo, ou voltaram, peço desculpa pela expressão um bocadinho abrupta, mas dentro de 4 tábuas. E temos exemplos no nosso concelho de pessoas que regressaram, que morreram, dando aquilo que tinham e o que não tinham à pátria. E, portanto, para as senhoras, para todos aqueles, para os pais que sofreram a ausência dos seus filhos, eu queria deixar aqui no fundo, essa palavra que é muito importante. Nós hoje, quando vemos, eu tenho 2 filhos, com 20 e poucos anos, e quando eles vão para a universidade parece que já os estamos a perder. Vão sair de casa, para onde é que eles vão? Vão para um apartamento, como é que eles vão ficar? Quem são os amigos dele? Como é que vai ser? Os colegas, de quem é que está no quarto? Se são rapazes, são bons rapazes, se não são bons rapazes, se estão bem orientados, se não estão. Meu Deus, o que é que nós estamos a falar afinal? Estes jovens, final da década de 60, 70, iam para a guerra, iam expor-se a uma situação de guerra em que podiam ser mortos a todo momento. Iam lutar pela pátria, iam lutar pelo nosso país. Isso hoje, infelizmente, nós confundimos muito a pátria no nosso país com aquilo que foi um Estado autocrático e uma ditadura, e não tem nada a ver. A pátria continua a existir, o país continua a existir, nós somos o que somos e devemos ter muito orgulho naquilo que somos. Somos um país milenar, quase, bem lá perto disso. Devemos ter muito orgulho nisso. Como é que se consegue... há coisas que... Eu ontem estava, na apresentação do livro de José Milhazes, estava a ver uma coisa curiosa. A primeira referência a Moscovo é de 1147. A primeira referência ao Estado russo, que de uma certa forma justifica a agressão da Rússia sobre a Ucrânia, toda esta mortandade que estamos a assistir, é posterior à formação da nossa nacionalidade. Não sei se me estou a fazer entender. Nós somos mais antigos do que aquilo que está a justificar aquilo que os russos estão a fazer sobre o povo ucraniano. Qual é a lógica de tudo isto? Qual é o sentimento de tudo isto? Bom, é só para dizer que, infelizmente, as guerras são também cíclicas. O Dr. Penteado Neiva, e nós fizemos isso, um trabalho em relação à Primeira Grande Guerra, identificar as pessoas do nosso concelho que estiveram presentes na Grande Guerra, a Batalha de Lalis, as vidas que se perderam dos portugueses nesse momento, tudo aquilo que informou a Primeira Grande Guerra, fez um trabalho extraordinário de identificação dessas pessoas todas, no fundo, uma homenagem, vamos dizer assim, a todos aqueles que faltaram. Depois fez-se uma abordagem, temos feito sempre uma abordagem também à Segunda Grande Guerra, não tivemos a nossa presença, como sabem, não foi efetiva, direta nessa guerra, e depois a parte da Guerra do Ultramar, e há várias freguesias que têm tido a vontade de criar alguns monumentos, de homenagear alguns que faleceram, algumas das freguesias têm feito isso. O município tem um compromisso, e vou dizer isto desde já, tem um compromisso de criar um monumento no concelho, não aos militares do ultramar, mas a todos aqueles que combateram pelo país e pela pátria. Isso irá ser materializado. Curiosamente, e não foi por vir aqui, mas a semana passada estive precisamente a tratar disso, de encontrarmos uma pessoa, que já encontramos, para desenvolver esse monumento, vamos dizer assim, que incorporará tudo aquilo que são as homenagens, até para evitar as homenagens dispersas, portanto, termos um monumento no próprio concelho que consiga conduzir precisamente para essa unificação, porque isto é um processo transversal a todas as freguesias, transversal ao país, e portanto vamos ter também esse momento, e ele há de aparecer dentro em breve, não sei se até ao final do ano, mas gostaria muito que fosse até ao final do presente ano ainda, e para termos esse espaço que tem sido muito pedido.
eu tenho, como dizia, um sentimento muito especial por quem lá esteve, precisamente porque olhando, eu não sou tão velho quanto isso, mas olhando aos dias de hoje, às vezes faço uma reflexão enquanto político de que, talvez fruto também das redes sociais, da facilidade que as pessoas têm em exprimir a sua opinião, nós temos uma sociedade que se queixa de tudo. Nós queixamos de tudo. E se recuarmos 30, 40, 50 anos, que eu ainda consigo, ainda posso fazer isso, tenho mais de 50 já, e percebermos o que é que nós éramos há 40 e tal anos ou 50, e o quanto melhorou a nossa vida, eu pergunto-me de que é que esta juventude se queixa. Eu peço desculpa, se calhar os mais jovens não vão entender isto e vão ficar chateados comigo, mas eu peço-lhes para não me julgarem de imediato, para falarem com os vossos pais e com os vossos avós. Falem sobre as privações que as pessoas tinham na altura. Falem sobre a vida que as pessoas tinham na altura. A dificuldade que era ir a Lisboa, ir ao Porto, ir a um sítio qualquer, tratar de um documento. A vivência, não havia dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro. Eram praticamente os agricultores, os pescadores, havia as feiras e as trocas das coisas pelas coisas. Isso é do meu tempo. Não é do tempo do meu pai nem do meu avô. E do tempo deles era certamente assim. Havia pouco dinheiro. As pessoas, para terem algum dinheiro na carteira, começaram a aparecer as primeiras fábricas para terem um salário miserável e serem exploradas. Nós evoluímos desse tempo, desde há 40 anos, isto é claro, coincidente com o 25 de Abril, obviamente, ali mais ou menos contemporâneo, claro que foi um salto fantástico para nós. O que é que não aconteceu na nossa sociedade? Nós melhorámos 1000%, meus amigos. E vocês sabem, os mais velhos que estão nesta sala sabem que é verdade. A nossa vida melhorou imenso. As pessoas puderam começar a estudar, a ganhar a sua vida aqui. Claro que o meu pai foi imigrante 20 anos na Arábia Saudita. Eu sei do que eu também senti a privação do meu pai por falta de condições no país para ganhar a vida. E na altura os portugueses nunca se resignaram, sempre foram à procura das suas oportunidades. O meu avô foi imigrante na Argentina, o meu avô materno foi no Brasil. A vida dos portugueses foi sempre a imigração, procurar sempre uma vida melhor. Mas vamos ser sinceros, sejamos do Partido Socialista, do Partido Comunista, do partido que for, não é isso que está em causa. A vida dos portugueses em Portugal melhorou muito desde 25 de Abril. Direitos. O Serviço Nacional de Saúde pode estar mal agora, menos bem, melhor, pior, mas temos um Serviço Nacional de Saúde, temos reformas, enfim, são baixas, é verdade, é uma vida de sacrifícios, não estamos ao nível dos alemães, ou dos ingleses, ou do que seja, não estamos, nem podemos estar, nem conseguimos estar. Nós começamos, olha, em relação à França, que é um país de referência para os imigrantes portugueses, começámos 25 anos depois, acabou a Segunda Grande Guerra, começaram a reconstrução do país, tiveram verbas para isso, foram apoiados para isso, reconstruíram um país. Nós só nos libertámos disso em 74. Passámos 25 anos ainda numa situação de pobreza extrema debaixo de uma ditadura. Esta é a realidade. Houve coisas na ditadura, também nem tudo foi mau. Também não vamos utilizar esse apanágio de que tudo foi... Não, houve coisas que foram bem feitas e coisas muito mal feitas. A perseguição às pessoas, a falta de liberdade, a falta de investimento, a falta de abertura do país. Foi muito como qualquer ditadura. Ditadura nenhuma pode ser boa, muito menos a que se viveu cá. Mas também houve aspectos positivos, organizativos do país que deviam ter sido aproveitados depois. O país foi pegado, vamos dizer assim, em mãos, também por gente muito impreparada. Não estaríamos totalmente preparados para agarrar o país e poder conduzi-lo a um futuro ainda melhor. Mas, mesmo assim, no saldo final, é extremamente positivo. Temos uma vida muito melhor. Os meus filhos têm uma vida incomparavelmente melhor do que a que foi do meu pai ou do meu avô. Não tem comparação possível. Bom, com isto dizendo que fazemos parte do mesmo país. O mesmo país do Dom Sebastião, o mesmo país daqueles que foram lutar lá para fora, é o mesmo país dos nossos filhos agora que têm que construir um futuro melhor. E vão conseguir construir um futuro melhor. Porque eles têm hoje ferramentas para serem os melhores dos melhores. Os nossos jovens vão por esse mundo fora e dão cartas. Não são menos do que nenhum dos outros. Aliás, o meu pai, a geração do meu pai, a geração do meu avô, também iam por aí fora, iam trabalhar e eram pessoas que eram consideradas. Os portugueses sempre foram considerados, enquanto imigrantes, como bons trabalhadores, pessoas leais, pessoas de trabalho que se oferecem para ganhar a sua vida, porque o objetivo nunca foi ficar lá. O objetivo dos portugueses foi sempre voltar para o seu país, para a sua pátria, ganhar a vida, fazer a casinha, dar melhor futuro aos seus filhos e regressar para o seu país. Claro que nem sempre foi possível, infelizmente. Alguns tiveram que ficar, enfim, fruto das circunstâncias, depois das raízes que os próprios filhos iam criando nesses países e das amizades e dos casamentos e de tudo isso, e têm hoje muitos deles uma vida repartida entre a França, a Alemanha, Portugal, enfim, nós sabemos, todos conhecemos, ou temos gente na família nessas condições. Regressando à condição dos ex-combatentes, é o nosso país. Eu sei que não se pode dizer muito a palavra pátria, porque parece que estamos a falar do passado, mas é a nossa pátria. Devemos ter orgulho no nosso país, devemos ser orgulhosos do país que temos e lutar por ele, não é desistir por ele. Mesmo que os destinos políticos do país não estejam a ser bem conduzidos, não nos deve fazer desistir disso, deve-nos fazer lutar para melhorar essa situação, para encontrar outras pessoas capazes de gerir o país num sentido melhor, naquele que possa, no fundo,
trazer melhor vida para os portugueses, para todos nós. Estes homens passaram muitos trabalhos. Aliás, basta ver a emoção com que o Sr. Graça, a voz embargada, de chegar a um certo ponto e nem conseguir muito bem falar e dizer aquilo que pretendia dizer. Eu imagino um jovem, na flor da idade, quando estaria a preparar a sua vida, a pensar no seu futuro, qual seria a sua profissão, o que é que iria fazer a seguir, e de repente é roubado à sua juventude e enfiado para a África para lutar por uma guerra que, de uma certa forma, apesar da defesa da própria pátria, não era uma guerra que se entendesse muito bem o seu significado. E isso ainda hoje, muita gente com quem eu falo, que viveu essa guerra, não a compreendia na sua plenitude. E a verdade é que, mas tinham que ir, eram obrigados a ir, ou desertavam e ficavam com esse problema na sua cabeça para sempre, porque não é fácil, não há de ser fácil isso, ou então eram simplesmente incorporavam o sentido corajoso dos portugueses e iam lá dar o corpo às balas, literalmente. Foi difícil, mas deve sentir-se muito orgulhoso, Sr. Graça, por ser um exemplo. Não é, e peço desculpa ao Sr. Coronel, não tem tudo a ver com o posto, tem tudo a ver com a atitude, com o entregar-se à própria causa. E mesmo, como nós sabemos, mesmo que fosse o soldado com a função menos relevante na estrutura, é necessário para que a estrutura funcione. Todos são necessários, façam o trabalho que fizerem. Todos são necessários na grande estrutura que permite, enfim, no fundo, o confronto, e neste caso, a componente de uma frente de combate, como seria o caso onde esteve. O papel que teve, e a forma como vivenciou, e o Carlos tocou aqui um bocadinho nisso, como vivenciou tudo isto, no fundo, com todo o sentimento carregado dentro desse livro, que eu lerei com toda a certeza, conseguir encontrar momentos de descontração e de humor também, mas com toda a responsabilidade, com todo o medo também há de ter medo dentro dessas páginas, com toda a certeza. A partida dos companheiros, encontrar os amigos de Fão. Eu imaginem lá, nós vamos por essa Europa agora, e quando nos cruzamos com alguém num país qualquer, num ambiente como o nosso, num aeroporto, e já ficamos todos felizes por ver alguém, nem precisa ser de Fão, pode ser de Ponte Lima, que a gente fica logo todo contente, porque é perto, ou se for do Porto, também serve, não é? Agora imagine o que é encontrar pessoas de Fão, que num momento crucial, num momento em que a própria vida estaria em jogo, aparecem pessoas da sua terra, vejam bem o que isto é, a salvar-lhe a vida, ou no fundo a libertá-lo de uma situação preocupante. Claro que isto cria laços que são impossíveis de quebrar. É a vida, não é o laço da conversa fiada, do café, do jogo das cartas, é o laço da vida, é a vida da pessoa que está em causa naquele momento. E nós pela vida, o que é que nós não fazemos? Quando temos uma doença, um problema qualquer, o que é que nós não somos capazes de dar para nos curarmos, ou para curarmos um filho, um irmão, ou o que seja? Ali era a vida que estava em causa naquele momento. E, portanto, são momentos claro que isso toca, e claro que, por isso é que estes homens, muito honestamente, e o Sr. Coronel disse isso muito bem, têm sido muito maltratados. Não foram reconhecidos os direitos desta gente, que lutou pelo nosso país. Aquilo que temos hoje, devemos a estes homens. Alguns podem nunca perceber o porquê, mas devemos a estes homens. Lutaram por nós, estiveram lá, foram eles que estiveram a defender o nosso país. E um país que não reconhece os seus, que não valoriza os seus, enfim, alguma coisa está errada. Algo está errado. E este discurso, e vou dizer aqui uma coisa, não tem que ser entregue à extrema-direita. Este devia ser o discurso do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Dos partidos do centro, que são moderados, é que deviam agarrar este discurso. Nunca deviam deixar cair este discurso para o lado, e vou dizer aqui com as letras todas, também não tenho problemas com isso, do Chega. Nunca deveria ser esse discurso. Este é o discurso dos homens e das mulheres de responsabilidade do nosso país. E esses é que deviam pegar nisto e ajudar estas pessoas, ajudá-los a terem uma vida melhor. Um complemento nas suas reformas faz todo o sentido, terem uma ajuda, e aqueles que têm problemas de saúde derivados ainda disso, em termos sentimentais, isto não pensem que é uma utopia. Eu estou aqui a dizer, eu conheço pessoas que estiveram na guerra e que hoje têm graves problemas de saúde por causa disso. Eu vou-vos dizer uma coisa, pode-vos dar para rir se calhar, mas há pessoas que quando ouvem foguetes nas festas, metem-se debaixo da cama. Isso pode-vos parecer a maior brincadeira do mundo, mas não é. Há pessoas que têm problemas graves que ainda hoje vivenciam de terem sido atacados, terem a sua vida em risco. E o nosso país não tem obrigação de olhar para isto, claro que tem. Eu não me quero alongar muito mais, mas eu só quero manifestar aqui o meu total. Quando o Carlos me falou de vir aqui, eu tenho sempre muitas coisas para fazer, os meus domingos não são domingos, infelizmente, de família, são domingos de ir a uma procissão aqui, eu tenho sempre muita coisa para fazer. Mas quando ele me disse isso, primeiro porque conheço muito bem o Sr. Graça, e o motivo pelo qual eu tinha que vir aqui, eu não podia deixar de vir aqui dizer-vos isso. Eu fui militar durante 3 anos, a minha vida poderia muito bem ter sido na Força Aérea Portuguesa. E, aliás, eu concorri à Academia Militar, e
E, portanto, na altura concorri em Engenharia Civil para o Porto, e depois a minha vida acabou por se canalizar para o Porto, e não foi por não ter conseguido entrar, foi por uma alteração na legislação, o Sr. Coronel deve saber isso, portanto estou aqui a falar para pessoas avisadas, ali por 93, 94, que no fundo fez com que eu não pudesse, ao completar 24 anos no ano de ingresso, já não podia passar a 23. Eu fazia anos no dia 21 de novembro e não pude. Mas para isso fiz curso de paraquedismo, fiz psicotécnicos em Alfragide e estava muito bem posicionado para ser piloto na altura e façam uma alteração da legislação, não continuo a minha carreira na Força Aérea. Deus quis assim, não teria sido Presidente de Câmara quase com toda a certeza, nem andaria por aqui. Acabei por a minha vida ser orientada de outra maneira, vim para o Norte outra vez, porque estava na base aérea de Montijo, estão falado agora para o aeroporto, na BA6, que era uma base operacional da NATO na altura da Guerra do Golfo, em que havia muitos voos noturnos, tínhamos ali uma vida bastante ativa naqueles dias, e depois acabei por voltar, no dia 1 de abril de 94, regressei para o Norte e acabei por começar os meus estudos no Porto, em Engenharia Civil, e cá estou hoje nestas funções. Mas para dizer que a vida militar a mim diz muito, e transformei-me, porque a vida militar, fora desta componente mais bélica, vamos dizer assim, das guerras, é uma escola de vida, de disciplina, de organização, é muito importante. Os nossos jovens, porventura, hoje não vivem isso, vivem se quiserem, portanto, há a componente de voluntariado, mas é uma vida interessante, desafiante, diferente, claro, totalmente diferente daquilo que é a vida civil, mas molda-nos. Eu disse isso há dias a um amigo que tinha o filho na Força Aérea e comentou no Facebook, eu por acaso nunca costumo fazer comentários, mas pus lá um comentário, que o facto de eu ter estado na vida militar moldou o meu caráter e transformou a minha forma de ver o mundo para sempre. Aquilo que eu era antes de ser incorporado, quando eu saí era um homem completamente diferente, com uma visão da vida completamente diferente, mais responsável, mais pragmático e sem medo. E acreditem que, vocês podem pensar que não, mas as vivências que nós temos para a própria vida civil, mesmo que isso tenha a ver com negócios, tenha a ver com política, a nossa mente, a nossa forma de encarar os desafios é completamente diferente se estivermos preparados para esses mesmos desafios. Se não tivermos medo, se não tivermos receios, é completamente diferente se formos uma pessoa acanhada, com medo de tomar decisões. E um político cobarde deve ser a pior coisa que existe. Eu penso que disso não tenho nada. Posso cometer erros como todos, mas tento ser um homem corajoso, determinado, no sentido que eu identifiquei que é aquilo para o qual eu devo trabalhar, que é trabalhar para as pessoas do nosso concelho, para as pessoas das freguesias, para as pessoas de Fonte Boa, de Fão, de todas as 15 freguesias do nosso concelho, como eu continuo a considerar. Caros amigos e caras amigas, e um abraço muito especial ao Sr. Graça, é um homem pelo qual eu tenho uma grande admiração, não o conheço de há 8 dias, já nos conhecemos, desde que eu ando na política conheço o Sr. Graça, aprecio muito as suas, aliás no teatro, a forma como ele interage, como ele está presente nestas coisas, é um homem da cultura, deve ser acarinhado, espero que não perca esta veia de escritor, porque o que fez de facto é único, porque livros de prosa a contar a história, o que lá se passou, há muitos, ter o trabalho de transformar numa poesia, numas quadras, transforma-o em arte, não é? Se o Luís de Camões tivesse escrito os Lusíadas em prosa, não seria o que é, não é? Pronto, ele resolveu fazer aquilo mais arranjadinho, e é a obra-prima literária da referência do nosso país. Bom, um abraço para todos, muito obrigado pela vossa presença, e o homem do dia é o Sr. Graça, uma grande salva de palmas para ele. Quando, no decurso da edição deste livro, falou-se que, eu disse na altura ao Graça, disse ao Carlos, que este livro era mais do que um livro de poesia e de memórias, era um ode, era uma alegoria à terra do Graça. E vão se surpreender, porque a poesia do Graça tem muita piada. Eu vou-vos roubar 5 minutos, se calhar nem tanto, e vou, não sendo eu um declamador de poesia, vou tentar transmitir um pouco, são meia dúzia de quadras, que o Graça trabalhou depois de encontrar o Penetra em Luanda.
Falámos da terra, falámos de nós, falámos dos pais, dos nossos amigos, de toda a família, dos nossos avós. Falámos também de casos antigos. Falámos de outrora, dos tempos de agora, dos tempos passados, de quanto sofremos, de quanto fizemos, de quanto passamos. Falámos os dois, dos carros de boi cheios de pilado, os quais esperávamos e assaltávamos junto ao priorado. O pilado era gamado e logo depois assado, para consolar a barriga, era um petisco porreiro, assado ao braseiro da Tiana Viga. Era o nosso defeito, não havia outro jeito, sem dom de maldade, destino da natureza e da nossa fraqueza, mas da nossa tenridade. Éramos ainda putos, mas bem resolutos, com destreza enorme. Se assim procedíamos, é porque queríamos matar a fome. Lembramos tormentos, alguns maus momentos, que a ninguém desejo, mas porém uma vez, nós, mais 2 ou 3, gamámos um queijo. Fugimos então para detrás do salão, com uma destreza enorme. Ainda hoje me revejo a comer esse queijo, a saciar a fome. Falámos da escola, do jogo da bola, da dança do rock, quando se cantava e se representava na festa da Joque. Tempo tão saudoso, que nos dava gozo jogar na junqueira e as batatas gamadas que eram assadas numa grande fogueira. Falámos do fão, do nosso ramalhão, da loja do Tuta, muros que trepávamos, calças que rasgávamos para gramar a fruta. Falámos de tudo, até do intrude e do arco da velha. Era uma alegria e a malta fazia o que lhe dava na telha. Na Páscoa falávamos, a Pascoela lembramos, do Senhor do Bom Jesus, da apanha de flores, de todas as cores no rego da cruz. Das nossas memórias, recordámos histórias, revivemos retratos das nossas revistas, dos nossos artistas, dos nossos teatros. Esse tempo saudoso, alegre e amistoso que a gente passou, lembramos a Tina, descalça, a menina, a imitar a Sandy Show. O jogo do botão, da barra e do peão, o vai mosca e a barra, do jogo do bicho, das covas do lixo e do jogo da espada. Sentimos saudades do Alto do Frade, que vida tão sã estava na moda, no pinheiro a corda, imitando Tarzan. Tempo que passou, mas em nós deixou a grata lembrança. Recordámos com brio o nosso mar, o nosso rio, o pinhal da bonança. Sonhos de criança, na nossa lembrança, que é tão bom reviver tão longe da terra, com medo da guerra e nela morrer. E daí por diante, a partir deste instante, o medo crescerá. Em qualquer lugar, ele será o nosso par e em nós viverá. Reparem, se isto não é um poeta, o que é um poeta? Mas não queria esquecer e queria agradecer muito ao meu amigo Solinho, ao irmão dele, António, e àqueles que vieram, porque eu lhes pedi. Ninguém sabia que eles vinham. O fado que ele cantou primeiro, a letra é minha, fiz para ele cantar. Por isso, Solinhos, 3 Solinhos, e mais o Sr. José, um abraço. Obrigado, muito obrigado mesmo.